Boa noite, irmãos. Nós daremos início ao estudo bíblico. Eu convido os irmãos a nós fazermos uma oração para iniciarmos. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais esse dia de vida. Te agradecemos, ó Deus, por podermos estarmos reunidos aqui com os nossos irmãos para conhecermos mais a respeito de Ti. Eu peço que nessa noite, ó Deus, o Senhor possa aprofundar a Tua palavra em nosso coração e que os nossos pensamentos possam se render a Ti, para que sejamos guiados somente pela Tua palavra. Pedimos a Tua bênção e a orientação do Teu Espírito Santo nesta reunião. É o que eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite, então, eu estarei fazendo a exposição da segunda parte do capítulo 22 da nossa Confissão de Fé, que vai tratar sobre o culto religioso e o dia do Senhor. E hoje, em especial, eu estarei ministrando o parágrafo 3 da nossa confissão, que diz assim: a oração com ações de graças é requerida por Deus, de todos os homens, por ser parte daquela adoração que é inata a todos os seres humanos. Contudo, para ser aceitável, deve ser feito em nome do Filho, com a ajuda do Espírito e de acordo com a vontade de Deus, com discernimento, reverência, humildade, fervor, fé, amor e perseverança. E quando em público, em uma língua que seja conhecida. Então, hoje em especial, nós trataremos sobre a oração. A oração, como parte da adoração natural, a confissão diz que ela é requerida por Deus de todos os homens. Então, a confissão afirma que a oração, ela não é opcional, nem um atributo exclusivo do crente regenerado, porque toda criatura tem o dever de adorar o Criador. Por ser parte inata a todos os seres humanos. O que significa inata? Inato no latim é inatus, que significa nascido em ou com. O seu significado está relacionado a algo que faz parte da natureza essencial de uma pessoa desde o nascimento, como uma qualidade ou uma característica congênita e não adquirida. Então, a nossa confissão, ela começa nos ensinando o quê? Que Deus, Ele requer de todos os homens a adoração. E por que Ele requer de todos os homens a adoração? Porque adorar a Deus, adorar o Criador, faz parte inata, ou seja, faz parte da natureza de uma pessoa desde o seu nascimento. Adorar a Deus não é algo que nós adquirimos, mas é uma qualidade ou uma característica congênita, ou seja, que já nasceu com todos os seres humanos. Então, uma vez que a adoração, ela faz parte da natureza humana de todos os homens, Deus, então, Ele requer ser adorado, cultuado. Ele deseja receber orações do seu povo. E isso é importante para nós entendermos, porque quando nós olhamos para as pessoas que vivem nesse mundo, se você ir no ponto mais distante deste planeta, em tribos muitas vezes inalcançadas ainda, que praticamente não tiveram contato com homens brancos, o que nós vamos observar nessas tribos? Que todas elas têm uma religião, que todas elas têm algum tipo de adoração, algum tipo de culto. Você pode ir nos índios, você pode ir em qualquer lugar, em qualquer religião, em qualquer ponto, você vai sempre encontrar
aquele povo, buscando e adorando a um Deus. E nós tratamos isso de que forma? Essa adoração, ela é natural a todos os homens. Por isso ela é requerida por Deus. Por isso toda criatura tem o dever de adorar o Criador. Porque essa adoração, esse culto, já nasce, desde o nascimento do homem, já nasce isso no coração do homem. É por isso que o homem, ele está em busca sempre de Deus. Você vai ver quantas religiões não existem, quantos deuses não existem. Por que há essa procura? Porque o homem, ele foi criado para adorar a Deus. O fundamento bíblico disso está em Salmo 65:2, que diz: ó tu, que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Em Atos 17, diz assim: de um só homem, ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e as fronteiras de seus territórios. Deus, olha o que diz em Atos, Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Ou seja, todos os homens são chamados a buscar a Deus. Todos os homens, desde a criação, Deus, ele fez tudo, a criação, criou todas as coisas, para que os homens o buscassem. O que significa então a adoração natural? É aquilo que toda criatura racional deve ao Criador. E isso inclui reconhecer a existência de Deus, obedecê-lo como Criador, agradecer-lhe e invocá-lo, oração. Então a oração é, portanto, um dever moral universal, não apenas cristão. É uma expressão de dependência da criatura, é uma resposta natural ao domínio divino. Então, quando nós tratamos sobre essa adoração natural, é aquela que toda criatura deve ao Criador. E o que todos os homens devem a Deus? Eles devem reconhecer que existe um Deus. Eles devem obedecer esse Deus. Eles devem agradecer esse Deus. E eles devem invocar esse Deus. Sendo a invocação a oração. Logo, a oração, ela é um dever moral, universal, para todas as pessoas. É uma expressão da dependência da criatura e uma resposta natural ao domínio divino. Então, uma vez que nós nascemos já com essa adoração natural, com esse entendimento de buscarmos um Criador, nós todos os homens devem então reconhecer, obedecer, agradecer e invocá-lo. E uma vez que a invocação faz parte da nossa natureza, todos devem, de uma forma moral, obedecer e buscar a Deus como uma dependência nossa de Deus. A implicação teológica. Então a confissão, ela distingue duas realidades. Primeiro, todos têm o dever de orar. Ordem moral universal. Todos devem invocar o Criador. E a segunda implicação, nem todas as orações são aceitas. A aceitação depende das condições bíblicas. Então nós vamos tratar muito sobre essa parte. Primeiramente, uma vez que todos os homens nascem já com uma busca, um desejo de buscar a Deus, de orar a Deus, de invocar a Deus, todos então devem buscar e invocar a Ele. Então isso faz parte do quê? Do dever que todos os homens têm de buscar ao Senhor. Mas o que nós vamos também aprender? Que nem todas as orações são aceitas. Porque para as orações serem aceitas, elas dependem das condições
bíblicas. E quais são as condições para uma oração ser aceita por Deus? A nossa confissão ela vai listar 3 condições essenciais. Primeiro, a mediação de Cristo. Depois, o auxílio do Espírito Santo. E que seja de acordo com a vontade revelada de Deus na Bíblia. Isso reflete uma visão profundamente trinitária da oração. Então nós estaremos tratando agora neste momento a respeito disso. Deus, Ele requer que todos o busquem. É a revelação que nós falamos de revelação geral de Deus. Deus se revela à humanidade, que há um Criador. Mas agora, na Bíblia, Deus, Ele vai estabelecer como Ele deseja ser buscado, como Ele deseja ser invocado. E a Bíblia vai nos ensinar o quê? Que a oração, a invocação nossa por Deus, para ser aceita, ouvida por Deus, depende do quê? Da mediação de Cristo, do auxílio do Espírito Santo e que seja de acordo com a vontade de Deus. Então, todos podem orar, todas as religiões podem invocar um Deus, todos podem buscar o seu Deus, mas, biblicamente, Deus só ouvirá, só aceitará aquelas que estejam em acordo com o padrão das Escrituras. Logo, a nossa visão até da oração, ela é trinitária, depende totalmente da Trindade. Então, vamos ver a primeira parte. Ela precisa de ser a nossa oração em nome do Filho. Ou seja, na mediação de Cristo. O fundamento bíblico para isso. Está em 1 Timóteo 2,5. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. João 14, 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E depois em Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, pelo sangue de Jesus. Então, a primeira coisa que nós aprendemos sobre como a nossa oração ela pode ser aceita. Ela só pode ser aceita se for mediada por Cristo. Por quê? Porque uma vez que somos pecadores, nenhum homem, todos por serem pecadores, nenhum consegue se aproximar diretamente de Deus, uma vez que Deus é santo, separado do pecado. Então, nas Escrituras, nós sempre vemos, desde o início, a mediação que havia no Antigo Testamento do Cordeiro. Como era feito a expiação pelos pecados. O momento anual em que o sumo sacerdote entrava no templo, e ele fazia o quê? O sacrifício do cordeiro, e por meio do sacrifício do sangue inocente daquele cordeiro, que era aspergido sobre a arca da aliança, naquele momento, por causa do cordeiro, por causa daquele sangue inocente, as orações feitas pelo sacerdote eram aceitas e ouvidas por Deus. Então havia na lei, essa lei, né? E as orações, então, elas só eram recebidas por mediação do sacrifício do cordeiro. Logo no Novo Testamento, nós temos o entendimento que Cristo é o cordeiro do Antigo Testamento, de forma simbólica, e no Novo Testamento, ele mesmo cumprindo toda a Escritura, como o único mediador entre Deus e homens. Então, todos podem orar? Sim. Todos são chamados a orar? Sim. Mas a oração só pode ser aceita por Deus mediante a mediação de Cristo. Como Jesus diz, que o que pedirdes em meu nome eu farei. Se alguma coisa pedirdes em meu nome, eu farei. Como dizem também o autor de Hebreus, nós temos a intrepidez de irmos até Deus por causa de Cristo.
O que significa em nome de Jesus? Não significa uma fórmula verbal, né? Como muitos dizem, em nome de Jesus, amém. Mas nós temos que ter em mente o que significa o nome de Jesus quando falamos o nome de Jesus. Significa que é baseado na obra expiatória de Cristo, que é conforme o caráter de Cristo, que é em submissão à autoridade de Cristo, e é em comunhão com Cristo. Muitas vezes nós nos acostumamos, ao final das frases, sempre falarmos, em nome de Cristo, mas sem termos a consciência do que nós estamos falando naquele momento. Quando falamos em nome de Cristo, nós estamos falando que a nossa oração, o nosso pedido, ele está sendo baseado naquilo que Cristo fez por nós, na obra expiatória. Nós estamos falando que, em nome de Cristo, que está sendo feito, ouvido a nossa oração por causa do caráter de Cristo, não do nosso caráter, não das nossas obras, não em submissão aos homens, aquilo que nós falamos, como se nós tivéssemos autoridade, mas a autoridade que há em Cristo e a comunhão que há com Cristo. Então, quando tratamos sobre o nome de Cristo, nós tratamos que a nossa oração, ela é ouvida por causa da obra perfeita de Cristo. E isso nós devemos ter em mente. Então nós nos acostumamos e acabamos apenas formulando uma frase verbal, né? Deus vai me ouvir em nome de Jesus. Não, quando a gente fala em nome de Jesus, nós temos que ter em mente isso, por causa de Cristo. Porque Ele morreu pelos meus pecados, porque Ele agora se tornou o mediador. Agora, por causa dele, por causa do caráter dele, da fidelidade dele, eu serei ouvido. Por causa da autoridade que há nele, eu serei ouvido. Por causa da minha comunhão com ele, eu serei ouvido. Por que é necessário orar em nome de Jesus Cristo? Porque fora de Cristo, não há acesso a Deus, não há a adoção de filhos, nós só nos tornamos filhos por meio de Cristo. Não há perdão, não há perdão dos pecados, porque só podemos ser perdoados por causa de Cristo. E não há reconciliação com Deus, porque nós só somos reconciliados por meio de Cristo. Então, toda oração aceita, ela está fundamentada na mediação de Cristo. É por isso que nós devemos, é necessário, orarmos em nome de Cristo. A segunda coisa que é nos ensinado sobre a oração é que ela deve ser feita pelo auxílio do Espírito, pela intercessão do Espírito Santo. O fundamento bíblico está lá em Romanos 8, 26 e 27, quando Paulo diz: também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, olha, pelo auxílio, ele intercede por nós sobremaneira, com gemidos que não se podem ser expressos em palavra. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos, por nós, pela igreja. Em Judas 20 diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no poder do Espírito Santo. Em Efésios 6,18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Então, as nossas orações, elas dependem da ajuda e da intercessão do Espírito Santo. Nós vimos que ela é aceita por causa de Cristo. Mas nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para nós orarmos da maneira correta, para Ele intercedermos por nós. Porque muitas vezes nós entramos na presença de Deus com a nossa mente. E acabamos orando de acordo com aquilo que nós pensamos, de acordo com, muitas vezes, as nossas vontades. Muitas vezes a nossa carne falando mais alto, e vamos orar.
E nós devemos entrar em oração pedindo: Espírito de Deus, me ajuda. Me ajuda porque nessa situação eu nem sei o que fazer. Nessa situação eu não sei nem como pedir. Neste pecado eu não consigo vencer. Me ajuda. Então nós precisamos do quê? Do auxílio do Espírito Santo, para Ele nos ajudar, para Ele conduzir a nossa oração da maneira correta. Senhor, me ajuda. Espírito de Deus, intercede por mim. Por isso que Judas diz, que nós devemos orar no Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. E Paulo diz o quê? Que nós devemos orar em todo tempo no Espírito, pedindo em todo tempo: Senhor, me ajuda. Eu estou aqui, eu não sei o que fazer, não sei como proceder, não sei como lidar com esta situação. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece os corações, o Senhor esquadrinha todas as coisas. Então oramos pedindo a ajuda do Espírito Santo. As implicações bíblicas é que o Espírito Santo, ele move a alma à oração. Às vezes não estamos com vontade de orar, nem sabemos para que orar e nem o que orar. Espírito de Deus, me ajuda. Ele move então a nossa alma à oração. O Espírito Santo, ele corrige a motivação do nosso coração. Talvez estamos entrando em oração com a motivação errada. Talvez estamos entrando desejando algo que não devíamos, não é a intenção correta. Talvez queremos barganhar alguma coisa com Deus, ou algum desejo carnal. E nós precisamos do quê? Senhor, corrige a motivação da minha oração. O Espírito Santo, ele sustenta a perseverança na oração. Ele não nos deixa desistir em meio às petições, em meio àquilo que nós aguardamos da resposta dele. Ele nos sustenta a perseverança. E o Espírito Santo, ele intercede a oração diante do Pai. Então, se nós temos o mediador, que é Cristo, o Espírito Santo também, ele é o nosso intercessor. Ele intercede diante do Pai pelas nossas orações. Então, a oração verdadeira é um ato trinitário. Oramos ao Pai, por meio do Filho e no poder do Espírito. Olha, até a oração, tanto o plano divino da redenção, que é Deus planeja nos salvar, Jesus vem e cumpre o plano de Deus na salvação, morrendo na cruz pelos nossos pecados, e o Espírito Santo aplica a salvação em nosso coração, nos conduzindo até Cristo para sermos salvos. No plano da redenção, a salvação, ela é uma obra trinitária. Na oração, ela também é trinitária, porque nós oramos ao Pai, em nome do Filho, por meio do Filho, e no poder, no auxílio do Espírito. Terceiro, as nossas orações devem ser segundo a vontade de Deus, conforme a vontade de Deus. O fundamento bíblico está em 1 João, capítulo 5, que diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, o que nos é ensinado? Que nós devemos pedir algo segundo a sua vontade. Por isso, olha que interessante. Devemos conhecer as Escrituras, devemos depender do Espírito Santo. Mateus 6,10. Na oração do Pai Nosso, o que Jesus ensina? Seja feita a tua vontade. Romanos 12,2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós devemos orar como? Segundo a vontade de Deus. Oramos em nome de Cristo, na mediação de Cristo, pedimos a ajuda do Espírito Santo e oramos conforme a vontade de Deus.
Então, a oração conforme a vontade de Deus envolve petições baseadas na Escritura. Logo, nós devemos conhecer a Bíblia, porque orar segundo a vontade de Deus é orar conforme as promessas da Bíblia dentro do contexto bíblico. Não é tirar um versículo da Bíblia e fazer aquele versículo como uma caixinha de surpresa, que você tira, lê aquele versículo e recebia a promessa de Deus. Não, leia todo o contexto para entender o contexto e fazer então as suas petições segundo o que está revelado na Bíblia. A oração conforme a vontade de Deus, ela deve ser submissa à soberania divina. Nós devemos entender que há um Deus, esse Deus está no governo de todas as coisas. E nós devemos nos submeter a essa soberania, porque nem sempre vai acontecer como nós queremos e no tempo em que nós queremos. Isso envolve o quê? Uma submissão à soberania de Deus. Se eu estou orando da maneira correta, pedindo da maneira correta, Deus há de me ouvir. Agora, como Ele vai ouvir, como Ele vai responder, nós devemos agora depender da soberania de Deus naquela questão. E termos a confiança na sabedoria de Deus quando nós orarmos. Porque a nossa vontade, ela não é a vontade de Deus. Às vezes, aquilo que nós pedimos não é, naquele momento, o certo a Deus fazer por nós. Porque é uma sabedoria. Muitas vezes vamos precisar de atravessar momentos difíceis para depois Deus responder a nossa oração. Muitas vezes vamos ter que atravessar algumas dificuldades, sofrimento, angústias, porque envolve ali a sabedoria de Deus. Né? Deus quer que nós vivamos angustiados, sofrendo? Não. Ele não quer que nós vivamos dessa forma. Mas muitas vezes o sofrimento vai envolver tempos na nossa vida, para Deus preparar o nosso coração para um propósito maior, para podermos até receber alguma bênção dele. É necessário muitas vezes nós confiarmos na sabedoria de Deus. Passamos por um luto. Quem quer passar por luto? Quem quer passar por momentos difíceis? Ninguém. Mas muitas vezes é necessário acontecer. Para quê? Para que a gente aprenda algo, para que a gente dependa de Deus. Porque há uma sabedoria de Deus por trás de todas as coisas. Há uma soberania de Deus e há a vontade de Deus revelada nas Escrituras. O que nós rejeitamos? Rejeitamos os pedidos motivados pela carne. Essa é a rejeição com relação à oração. Ela é rejeitada quando? Quando os pedidos são carnais, como diz em Tiago 4. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então a oração bíblica ela é conforme a vontade de Deus. Quando não é respondida, quando não é aceita de forma nenhuma. Quando? Quando ela é motivada pela carne, carnal, que é para os nossos próprios desejos carnais. Então, as disposições espirituais necessárias. A nossa confissão, ela vai listar 7 qualidades espirituais da oração verdadeira. Uma vez que ela é rejeitada, quando ela é feita de forma carnal, mas a qualidade espiritual, ela é listada de forma verdadeira, com a base bíblica, quando ela é feita, primeiro, com entendimento. Então, a oração, ela deve ser consciente. 1 Coríntios 14, 15. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. A oração, irmãos, não é transe, repetições mecânicas ou mera emoção. Ela é tanto profundamente espiritual, quanto inteligentemente compreensível, garantindo que todos sejam edificados
na fé. Então, a nossa oração, ela deve ser feita com entendimento. Não é um transe. Tem pessoas que vão orar, entram em transe, nem sabem o que estão fazendo, e falam, é o Espírito Santo que está agindo. Não. A oração, ela é feita consciente, ela é inteligentemente compreensível. Nós estamos orando a Deus com entendimento. Eu estou orando em nome de Cristo, com entendimento. Eu estou orando pedindo a ajuda do Espírito Santo, entendimento. Eu estou orando de acordo com a vontade de Deus, aquilo que está revelado nas Escrituras, entendimento. Então, a primeira coisa da oração é que nós oramos ela de forma consciente. Segundo, ela deve ser com reverência, com temor santo, como diz em Hebreus 12. Sirvamos a Deus com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. A oração então reconhece que Deus é santo, soberano e eterno. Quando nós vamos orar a Deus, o que deve ter em nós? Uma reverência, um temor santo. Não podemos orar a Deus de qualquer forma, mas devemos orar a Deus com reverência. Terceiro, nós devemos orar a Deus com humildade, com uma dependência do Criador, como diz em Lucas 18. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Aquele que reconhece que é pecador, ele será exaltado, porque ele receberá o perdão de Deus. Deus ouvirá a sua oração. Então nós devemos entrar diante do Senhor com humildade, sermos humildes para orarmos. Não, eu sou filho de Deus, eu sou também o herdeiro da ouro e da prata, Deus eu ordeno agora. Mas que história é essa? Humildade, olha lá o publicano, batia no peito quando ele estava na presença de Deus, ele nem ousava olhar para o céu, nem ousava. Hoje tem pessoas que vão orar a Deus, mandando em Deus, exigindo de Deus, pegando a Bíblia e jogando no chão. Eu já vi pastor fazendo isso. Pega a Bíblia e joga no chão. Ou faz ou então não faz, Deus. Ou faz ou então o Senhor é de mentira. O Senhor não é verdadeiro. Desse jeito, confrontando Deus. Mas o que nos é ensinado na Bíblia? Que a oração ela deve ser feita com humildade. A gente vai diante de Deus reconhecendo o quê? Os nossos pecados. Senhor, sê propício a mim. Eu sou pecador. Eu falhei, eu pequei, eu errei. Me ajuda. Pronto. A humildade. O que acontece? Aquele que reconhece o seu pecado, Deus o exaltará, Deus ouvirá a sua oração. Outra coisa que é importante, a oração deve ser feita com fervor, com intensidade e paixão. Tiago 5,16 diz, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, o fervor, a busca, a intensidade, o clamor do justo. Então o fervor não é teatralidade, e sim uma sinceridade profunda. Nós não fazemos um teatro de oração aqui, para mostrar a profundidade, para mostrar o fervor. Não é aqui, é no nosso particular. Quantas pessoas com um microfone na mão não faz o seu espetáculo de oração? Mas eu quero saber lá na sua casa, a intensidade trata do quê? Da sinceridade profunda. Você está orando de forma sincera. Você não está orando, nem sabe o que está fazendo, ou pensando em várias outras coisas, sem uma sinceridade.
O que Deus espera de nós é a sinceridade da nossa oração. É nós expormos a nossa vida diante de Deus com sinceridade. Pedirmos a Deus, clamarmos: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, me ajuda. Senhor, me favorece. Senhor, sem Ti nada serei, nada conseguirei. Então, há ali a súplica, mas não é fazermos um teatro, e sim a sinceridade profunda. A quinta coisa sobre a nossa oração: ela deve ser feita com fé. O que significa? Confiança em Deus. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, abençoador dos que o buscam. Tiago 1:6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. A fé é a certeza de que Deus é bom e sábio em tudo o que faz. Então, a outra coisa, quando nós oramos a Deus, nós devemos orar a Deus com fé. Não adianta eu ficar conversando, falando de Deus, sendo que eu nem acredito que Ele pode fazer. Estou perdendo tempo. Eu tenho que ter diante de Deus, crendo que Ele é Deus. Porque para Deus não há impossíveis. Se eu for até Deus, pensando naquilo que há de possibilidade, no que eu posso fazer, ou na possibilidade do natural, isso não é fé. Fé é quando eu creio, mesmo quando aquilo contraria aquilo que é natural. Deus, como mudar aquele coração? Como mudar o coração do meu filho? Como mudar o coração do meu marido? Como mudar o coração da minha esposa? Não consigo. Impossível. Mas para o Senhor pode. O Senhor pode. E eu confio a Deus que o Senhor há de mudar esse coração, que o Senhor há de converter essa vida. É assim. Agora, Senhor, eu não sei o que eu posso fazer. Já tentei fazer de tudo. Não, você está tentando você fazer algo, mudar algo. E nós devemos ter fé que Deus é quem vai fazer. Peça para Deus com fé. Creia que Ele existe. Creia que Ele há de fazer. E Ele vai abençoar todos aqueles que o buscam. Então tenha confiança em Deus. Não é em você, não é no governo, não é no patrão, não é no funcionário, não é no pastor, é em Deus. Sexto, a nossa oração deve ser feita com amor, com a motivação correta. Em 1 Coríntios 13 vai dizer o quê? Se eu não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Se eu não tiver amor, nada serei. Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Outra coisa importante na nossa oração é a motivação correta. Por que eu estou orando? Qual é a motivação de eu estar orando? Se nós não formos motivados pelo amor, a nossa motivação está errada. E nada adiantará. Podemos falar, podemos orar, podemos buscar, mas se não for por um amor, um coração que realmente ama e quer ver a outra pessoa bem, quer ver realmente a situação sendo mudada, pela motivação do amor, nada adiantará. E por fim, a nossa oração deve ser feita com perseverança, persistência santa. Lucas 18, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Colossenses 4:2, Paulo diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Perseverar significa orar até ter resposta, insistir em oração quando não vemos mudança e confiar no tempo de Deus. Então nós devemos o quê? Perseverar em oração e nunca desanimar, nunca pararmos de orar, mesmo quando nós não vemos acontecer. Ele fala: não desanimem,
Não parem. Quantos param? Nossa, Danilo, já orei. Há quanto tempo eu estou orando para isso? E não acontece. Quantas pessoas não param de orar no meio do caminho? Quantas pessoas não desistem no meio do caminho? Quantas pessoas não desanimam? Mas o que Jesus nos ensina? Não para. Continua, ora, continua buscando, continua intercedendo. Não desanima, porque no momento certo vai acontecer. E nós devemos perseverar na oração. Para quê? Para mostrar a nossa confiança plena em Deus. Então, a exigência que também nos é dado, esboçado na confissão de fé, que há uma exigência da língua conhecida no culto público. O fundamento bíblico está lá em 1 Coríntios 14. Significa que quando nós oramos, nos reunimos para orar a Deus, nós devemos orar em uma língua que todos vão entender. Depois vocês vão entender que eu vou explicar o porquê disso. Em 1 Coríntios 14 diz assim: assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizes, o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Se a congregação não entende, não é edificada. E Neemias 8:8 diz: liam o livro da lei de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido e ajudavam o povo a entender cada passagem. Então, ler e explicar, de modo que entendesse. Então, a leitura que era feita da lei, as orações, o culto, deveria ser feito o quê? De forma compreensível, em uma língua conhecida. Então, um princípio teológico é que o culto público deve ser inteligível, edificante, claro e com ordem. Como diz em 1 Coríntios 14:40, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, há os princípios do culto público. Nós não podemos prestar um culto de qualquer forma. Mas o nosso culto, ele deve ser o quê? Inteligível. Nós devemos entender o que nós estamos fazendo aqui. Imagina quantas pessoas não estão cultuando a Deus sem entender o que elas estão fazendo. Elas estão lá reunidas, cantando, dançando, até orando, né? E nem sabe, na realidade, o que elas estão fazendo naquele lugar. Se você perguntar e aprofundar na pergunta, a pessoa não sabe te responder. Porque o nosso culto, ele é inteligível, nós sabemos o porquê nós estamos orando, o porquê oramos em nome de Cristo, o porquê pedimos a ajuda do Espírito Santo, o porquê devemos conhecer as Escrituras. Inteligível. Ele também é o quê? Edificante. Vai edificar a igreja. Nós estamos orando, clamando, pregando de uma forma que a igreja está entendendo e está sendo edificada. Não é assim que aconteceu com você? Você está aprendendo, foi aprendendo, entendeu, e agora você foi edificado. Os nossos cultos devem ser edificantes. Deve ser também claro. Aquilo que nós oramos, aquilo que nós pregamos, tudo deve ser o quê? Feito de forma clara, para que todos possam compreender. E com ordem, sem bagunça. Imagina, todo mundo orando, bagunçando, gritando no microfone, sem saber ao menos o que está sendo falado. O quê? Tem que ter ordem. Observa os cultos. Observe Jesus Cristo. Ele ia ministrar, pregar, todo mundo sentado, em silêncio, ouvindo. As pregações de Paulo, os ensinamentos de Paulo, todo mundo ouvia, de Pedro e todos os demais. Havia uma ordem no culto, havia uma clareza, eles entendiam o porquê Paulo estava falando daquela maneira, porque Paulo estava tratando de Cristo, mostrando ali o cumprimento das Escrituras, das profecias.
edificava as pessoas, porque elas entendiam o que elas estavam fazendo no culto. Então, era tudo feito dessa forma, inteligível, edificante, claro e com ordem. O contexto histórico em que foi feito a confissão de fé, né, que o porquê esse parágrafo que nós acabamos de estudar existe, foi colocado naquela época. Lembra-se que houve um rompimento com o catolicismo romano, e com esse rompimento, as igrejas protestantes daquela época, elas fizeram as suas confissões de fé, para quê? Para diferenciar do catolicismo romano. E os católicos romanos também fizeram a sua confissão de fé para diferenciar dos protestantes. Então, tanto os protestantes como os católicos romanos da época tinham as confissões de fé. E quando a confissão nossa foi feita, e o porquê que ela foi escrita dessa forma no parágrafo 3, foi porque havia muitos problemas nos séculos 16 e 17 contra o catolicismo romano. Por quê? Porque eles rejeitavam a invocação e a mediação de Maria, dos santos e dos sacerdotes, né, dos líderes religiosos. Naquela época, o que acontecia? Eles não invocavam em nome de Cristo apenas. Eles também invocavam na mediação de Maria, dos santos, até dos próprios sacerdotes, no caso o Papa, que vendia a indulgência para perdão dos pecados, e até de relíquias sagradas, né, que eram objetos dos santos, que também faziam algum tipo de mediação. Então, a confissão, ao escrever o parágrafo 3, eles vão ir contra aquilo que o catolicismo romano estava ensinando. Então, eles rejeitaram a invocação de Maria, santos e sacerdotes. De que forma? Falando, olha, nós devemos orar apenas na mediação de Cristo. Eles também rejeitavam as línguas litúrgicas incompreensíveis do latim obrigatório. Olha para você ver o que aconteceu. Ao longo dos séculos, a Igreja Católica estabeleceu o latim como a língua para o culto e as orações. Então, se você vivesse na época ali da Reforma Protestante, e você fosse na igreja, você iria chegar na igreja e o padre estaria lendo a Bíblia em latim, ensinando em latim e orando em latim. As pessoas ficavam olhando o culto sendo feito e não entendiam absolutamente nada, porque tudo era feito em latim, e o povo não conhecia latim. Quem conhecia latim era somente ali os sacerdotes, né, o Papa, os padres, né, os teólogos da época, e talvez ali os mais ricos que tinham acesso ao estudo de latim. O restante do povo, ninguém conhecia latim, e era tudo feito em latim. O que eles vão falar? A confissão de fé, que o culto, as orações deveriam então ser feitos em uma língua compreensível, rejeitando aquilo que o catolicismo romano estava fazendo, que era tudo em latim. E por que eles faziam em latim? Para que ninguém realmente entendesse nada. Se você não entender nada, você será uma presa fácil daquele que está te ensinando. Imagina, né? O conhecimento bíblico do povo naquela época. Não podiam ter a Bíblia, porque a Bíblia foi proibida ao povo leigo, somente os teólogos, os sacerdotes podiam ter a Bíblia. As missas e orações, tudo feito em latim, ninguém conhecia nada. Então, quando eles resolveram vender a salvação por meio da assinatura do Papa, a indulgência, todos acreditavam, porque ninguém entendia e conhecia nada. O que os reformadores falaram? Eles o quê? Rejeitaram essas línguas como o latim no culto. O culto deveria ser feito numa linguagem que todos entendiam. O que mais foi rejeitado nessa época? Também contra o entusiasmo carnal e o misticismo. Eles rejeitavam que a oração pelo Espírito, né, que eles diziam ser pelo Espírito, mas sem o entendimento. Rejeitavam êxtases e formas irracionais de culto e oração.
e estabelecesse a necessidade de uma ordem bíblica. Então eles também foram contra esse entusiasmo carnal e o misticismo. O que acontece? Começam as manifestações, entre aspas, do Espírito Santo. Aquela bagunça que a gente já acompanhou, que muitos de nós viemos. Vinha aquele misticismo, aquele entusiasmo carnal, aquela gritaria, é pular, é sapatear, é fogo de cá, fogo de lá, e todo aquele entusiasmo, e é o Espírito Santo agindo. Mas quando você vai para a Bíblia, você percebe que não tem isso na Bíblia. Não tem esse mover descontrolado, gritaria, na Bíblia. Não tinha isso. Então, eles rejeitaram também toda essa emoção carnal, né, sem o entendimento correto. Opa, peraí, isso não tem na Bíblia. Isso está em desacordo com a Bíblia. Logo, nós rejeitamos. Ah, não, mas é o mover. Não, mas como assim? Como o Espírito Santo pode mover a uma coisa contrária àquilo que ele ordenou, que ele capacitou os homens a escrever? Impossível. Então, essa oração, esse mover sem entendimento, ou os êxtases e formas irracionais de culto, né? Aquela loucura de culto irracional, cajada, é arca da aliança, e vem cá, vai, pega, e tudo, aquelas atos proféticos, de forma irracional, sem a pessoa entender o que ela está fazendo, porque todo mundo está fazendo, porque todo mundo faz uma fila, e o pastor pega um óleo que compra lá no supermercado e fica passando na cabeça de todo mundo, e todo mundo volta para o seu lugar, esperando receber a bênção da unção de um óleo. Então, rejeita o que? Essas e formas irracionais. Pensa, né? É irmos na mediação de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, pela vontade de Deus, até Deus Pai, não aos homens, não a um óleo. Então eles foram rejeitando todo esse entusiasmo carnal e misticismos. E eles eram em favor da espiritualidade bíblica. Então a oração deveria ser racional, a oração deveria ser trinitária, e a oração deveria ser edificante. Não é muito mais correto, quando nós paramos e pensamos a respeito disso, de fazermos uma oração racional, entendemos o que nós estamos orando, como estamos orando, para quem nós estamos orando, feito da forma trinitária, da forma correta, e algo que está sendo edificando, tanto nós, como aqueles que estarão nos ouvindo. Então, a teologia sistemática do parágrafo vai tratar o quê? A teologia do culto. O culto público deve ser regulado pela Bíblia. Não esqueçam disso. Não é pelo mover. Não é por aquilo que nós sentimos. Não é por aquilo que nós queremos. Não é por aquilo que dá certo. Mas é por aquilo que a Bíblia nos orienta. E existem vários modelos no Novo Testamento de um culto ministrado por Jesus, por Paulo, por Pedro, pelos outros apóstolos. E nós devemos manter o mesmo padrão. Nós não podemos inventar um outro culto para agradar as pessoas. Deve ser regulado pela Bíblia. Outra coisa, a teologia, ela é trinitária. A oração revela a ação da Trindade. A oração dirigida ao Pai, acesso pelo Filho e capacitação pelo Espírito. Isso também é muito importante, porque hoje, até no meio evangélico, existe o arianismo. O que é o arianismo? Eles não creem que Jesus é Deus. Eles creem que Jesus é apenas um anjo. Então, eles não aceitam ali Cristo, a mediação de Cristo. E muitas hoje igrejas que se dizem evangélicas e aceitas como Testemunha de Jeová, os mórmons, os adventistas, então são todos arianos. Eles rejeitam a divindade de Cristo, rejeitam a mediação de Cristo. E muitas religiões evangélicas estão entrando por esse mesmo caminho. Muitos pastores estão rejeitando a Trindade.
Muitos estão rejeitando a Trindade. Por isso, fiquem bem atentos, viu? Tem aquele grupo, né, aquele grupo Voz da Verdade, aquele grupo de cantores, muito famoso, Voz da Verdade. Eles são unicistas, eles não creem na Trindade. E nós devemos tomar cuidado, né, com aquilo que nós ouvimos, assistimos, seguimos, porque parece que é tudo de Deus, todo mundo falando de Jesus, mas a sua teologia, ela não é trinitária. Então, quando ele começa a se aprofundar ou expor sobre Deus, eles vão rejeitar a divindade de Cristo. Outra coisa que nós aprendemos na teologia sistemática hoje, nesse parágrafo, é a doutrina da graça. Até para orar, dependemos da graça. Graça para nós crermos, graça para perseverar, graça para pedir corretamente. Então, a doutrina da graça. Tudo é pela graça. Nós dependemos da graça de Deus, do favor de Deus. Aplicação prática para o crente. A oração pessoal. O que nós aprendemos? Que nós devemos orar em nome de Cristo, com plena consciência da cruz. Devemos pedir segundo a Bíblia e cultivar um fervor e perseverança na oração. Então, todos nós devemos o quê? Praticar a oração pessoal. A oração familiar. É o primeiro passo de oração coletiva. Não começa na igreja, mas começa quando a família se reúne para orar. Então, nos cultos familiares, nas reuniões com a família. Ali nós aprendemos também sobre a oração coletiva. Então, ore de forma compreensível e instrutiva com a sua família. E a oração congregacional, né, que é a oração que nós fazemos aqui na igreja, quando nós nos reunimos. Quem lidera deve orar claramente. O conteúdo deve ser bíblico. Salmos, louvor, confissão, súplicas e ações de graça. Evitar misticismos, jargões vazios e repetições inúteis. Então, na vida prática nossa, nós temos a nossa oração pessoal, devemos resgatar essa oração. A oração familiar, quando nós nos reunimos à mesa com a nossa família, para fazermos uma oração antes das refeições ou no culto familiar. E a oração congregacional, que é a oração que nós nos reunimos na quarta-feira aqui para orarmos. É uma oração muito importante, porque nessa oração congregacional, nós estamos ali intercedendo por nós, pela família, pela igreja perseguida, por aqueles que estão desviados. Então, nós mostramos o nosso amor pela igreja, porque nós não viemos apenas aqui, nós viemos aqui com um propósito de orar, com entendimento, com inteligência. Eu estou colocando diante de Deus as petições que Ele ordena para nós orarmos. Então, a nossa oração, ela é muito importante, a oração congregacional. E o que nós evitamos? Misticismos nas orações, nas reuniões, jargões vazios. Quem já não ouviu, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem já não ouviu esses jargões de versículos avulsos? Mas se você ler o versículo posterior a esse, vai falar que o cumprimento disso está naquilo que Cristo fez por nós. Esse nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, significa que Cristo agora, Ele cumpre isso para nós, e agora por meio de Cristo, os nossos olhos podem ver, e nós podemos contemplar a glória em Cristo. Então esse versículo é referente à obra de Cristo, e não um jargão para você falar agora, irmãos, Deus te ama e Ele vai te dar agora o que você quiser. Não é isso, é o cumprimento da promessa em Cristo. Então, jargões vazios, versículos colocados fora de contexto, ou repetições inúteis. Perguntas para aplicação. Minhas orações são centradas em Cristo ou em meu mérito? Quando você ora, você centra as suas orações no que Cristo fez por você, em quem Cristo é,
ou se você merece ou não algo de Deus. Segundo, nós oramos com entendimento ou apenas repetimos frases decoradas? Quando colocamos a nossa vida em oração, nós estamos entendendo o que nós estamos fazendo naquele momento? Terceiro, nós temos orado segundo a vontade de Deus revelada na Escritura? Quarto, a minha vida de oração é perseverante ou inconstante? Um dia ora, outro dia não ora, uma semana não ora. Como está a nossa vida de oração? Quinto, tenho cultivado humildade e fé diante de Deus? Quando nós vamos diante de Deus, nós vamos confessando os nossos pecados e confiando na promessa dEle? E sexto, as minhas orações públicas edificam a igreja? Quando nós estamos aqui orando, nos reunimos para orar, fazemos alguma oração pública para a concordância da igreja, ela está edificando a igreja? Para nós terminarmos, o resumo final deste parágrafo. Esse parágrafo ele ensina que a oração é um dever universal da humanidade criada. Todos devem orar a Deus. Mas ela também nos ensina que a aceitação da oração depende da mediação de Cristo, da ajuda do Espírito Santo e da conformidade com a vontade de Deus. Outra coisa que nós aprendemos, das qualidades espirituais bíblicas que devem acompanhar cada oração, que é o entendimento, a reverência, a humildade, o fervor, a fé, o amor e a perseverança. E no culto público, a oração deve ser compreensível e edificante. Então, este parágrafo é um dos mais ricos da confissão, pois sintetiza uma teologia trinitária, bíblica e prática da oração cristã. Então, nós resumimos, irmãos, o aprendizado desse parágrafo com esses quatro resumos, né, da oração para todos os homens, a aceitação, as qualidades e como deve ser feita no culto público. E agora eu vou fazer uma breve oração para nós terminarmos e depois abrirei para perguntas e respostas. Vamos orar então. Senhor Deus, nós oramos e agradecemos por conhecer mais a Tua palavra, entendermos a Tua palavra. E pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor nos capacite a sermos homens e mulheres de oração, para buscarmos a Ti, ó Deus, todos os dias da nossa vida, de forma pessoal em nossa casa, de forma familiar, ao sentar-se à mesa com a nossa família, e de forma congregacional, ao nos reunirmos aqui, seja no culto, seja na reunião de oração, ou qualquer uma outra reunião. Que o Senhor, ó Deus, coloque essa disposição em nosso coração, para que possamos buscar a Ti da maneira correta, a qual agrada ao Senhor, a qual é revelada na Tua palavra. Pedimos a Tua bênção, que este ensinamento possa permanecer em nossas vidas, em nosso coração, em nossos pensamentos, e todos nós possamos colocar em prática essa palavra. É o que eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém.